A madrugada em um hospital é um vácuo gélido perfeito para ocultar segredos. Mas o silêncio também carrega ecos. Uma enfermeira descobriu que o vazio dos corredores não estava desocupado. Tudo começou com sussurros fracos que rapidamente se transformaram em um coro insistente, a chamavam pelo nome. A origem era o subsolo, a câmara fria. O terror tornou-se pessoal quando ela reconheceu cada voz. Eram os pacientes que havia perdido. Mas a escalada final veio quando um dos chamados articulou um detalhe íntimo de sua vida, um segredo que ela nunca revelara. Os mortos a conheciam melhor do que ela mesma. Ela fugiu e não voltou mais. No inverno de 2018, o Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro se vestia de uma mortalha de concreto e silêncio. Era uma estrutura antiga, com corredores longos e gélidos que pareciam sugar a própria luz. Naquele ambiente de opressão constante, apenas os bips ritmados dos monitores hospitalares mantinham a ilusão de vida, contrastando com a quietude que se instalava após a meia-noite. Aline Beatriz Nogueira, de 32 anos, era uma figura espectral desse turno. Baixa, magra, com olheiras profundas denunciando anos de insônia forçada, seus olhos castanhos, sempre alertas, percorriam a ala de terapia intensiva. Sua rotina era um mantra de números, doses e implacável solidão. Em seu crachá de identificação, o nome completo estava abreviado. Uma barreira sutil que ela impôs entre sua vida profissional e o segredo íntimo que carregava Aline Nogueira. Tudo começou nas madrugadas de julho. Eram sussurros fracos, levados pelo ar frio que vazava das janelas mal vedadas. A princípio, ela os atribuiu à fadiga crônica, um ruído residual do cérebro exausto. Mas a frequência aumentou e o som ganhou forma Aline. O nome era pronunciado com uma familiaridade gélida, sempre vindo de áreas de escuridão profunda. Uma sala de espera vazia, o fim de um corredor lateral. Aline, hiperracional e obsessiva com o controle, tentou registrar o fenômeno em sua mente como acústica distorcida. Mas não havia distorção na urgência dos chamados. O medo, há muito enterrado sob a máscara da eficiência, começou a emergir. Se você está sentindo esse calafrio na espinha, curta este relato e prepare-se, porque o terror está apenas começando. Os dias se arrastaram e a perseguição se tornou metódica. As vozes não a deixavam em paz. Elas a seguiam, subindo e descendo pelas escadas de serviço, sempre sussurrando seu primeiro nome, como se fossem crianças perdidas, tentando localizar a única pessoa conhecida em um lugar estranho. O pico de insuportabilidade ocorreu na madrugada em que os sussurros não vieram de cima, mas de baixo. A investigação noturna era inevitável. Armada com sua lanterna de plantão, um feixe de luz tênue que mal conseguia afastar as sombras compactas, Aline se forçou a descer ao subsolo setor C5. Este não era apenas um andar técnico. Era o porão da instituição, um labirinto de tubulações expostas, umidade e frio intenso, reservado para manutenção e, crucialmente, para o fim. As portas de metal seladas do subsolo eram a fronteira onde a medicina falhava e a burocracia da morte assumia. À medida que Aline avançava, a solidão se tornava opressão. O ar parecia mais denso e o eco de seus sapatos de borracha era o único som orgânico. Então o coro começou. Não eram mais sussurros discretos. Eram chamados múltiplos, ressoando nas paredes úmidas. Aline, Aline, por favor, eram vozes roucas, carregadas de dor recente, de alívio fugaz e agora, de uma exigência inarticulada. O medo se transformou em náusea. Aline sabia de onde vinham. O corredor levava diretamente à área mais fria e abandonada, a anexo de refrigeração, o necrotério. Se a curiosidade mórbida está te puxando para saber quem são essas vozes, comente aqui embaixo se você teria coragem de descer nesse subsolo. Aline forçou a pesada porta metálica. O ambiente interno era glacial, o frio cortante atingindo o pulmão. Ela estava cercada por gavetas metálicas, cada uma contendo o corpo de um paciente que havia sucumbido naquelas semanas. Em um ato de desespero racional, ela pegou a prancheta pendurada na parede, repleta de prontuários médicos dos que ali repousavam.
Ela começou a ler os nomes, revivendo mentalmente as últimas horas de cada um. Havia o Sr. Expedito, 78 anos, que morreu de parada cardíaca 3 plantões atrás, segurando sua mão. Sua voz ela percebeu com um arrepio que lhe subiu pela espinha, era o sussurro mais rouco, o que implorava por ajuda. Havia a jovem Sofia, 25 anos, vítima de um acidente de carro, que passou a última semana de vida sedada. Sua voz era o chamado fraco e infantil que parecia vir da gaveta mais próxima. O terror não vinha apenas de ouvir os mortos, vinha do reconhecimento. Eram seus pacientes. As almas que ela tentou em vão manter presas à vida, agora estavam presas ao hospital e a ela. Eles não tinham ido embora. Eles a conheciam. Aline passou os dias seguintes em uma espiral de vigilância e negação. Ela aumentou sua dose de café, ignorou o sono e tentou convencer a si mesma de que a responsabilidade excessiva tinha provocado uma alucinação auditiva em massa. Contudo, cada vez que passava pelo subsolo setor C5, sentia o puxão invisível, o chamado insistente de Aline. Chegou a madrugada de 14 de julho de 2018. Era o auge do plantão noturno, o momento em que a escuridão atingia sua profundidade máxima. Aline estava no posto central, revisando os gráficos de seus pacientes vivos, quando o silêncio espectral retornou. Não havia sussurros, apenas um vácuo opressor que engoliu os bips dos monitores hospitalares. Então irrompeu. Não veio do subsolo, nem de um corredor lateral. Veio de toda parte, preenchendo o vasto espaço do hospital com uma clareza atroz, reverberando como se fosse falado diretamente em seu tímpano. A voz, que parecia pertencer a uma entidade fria e calculista, não era rouca nem implorativa, mas dominante. Beatriz Mendes, de Oliveira. O mundo de Aline parou, seu nome do meio, Beatriz. O sobrenome da mãe que ela nunca usou, um nome que ela havia omitido intencionalmente em seu crachá de identificação, abreviando-o para Aline Nogueira. Era um segredo, um véu de privacidade que ela jamais havia levantado para colegas, superiores ou pacientes. Não havia registro daquele nome nos prontuários médicos, nem nas folhas de escala. Ninguém no Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro sabia que ela se chamava Beatriz. Inscreva-se no canal para não perder o desfecho desta história aterrorizante e compartilhe com quem gosta de sentir medo. O corpo de Aline congelou. Não era mais o luto, a dor ou a confusão dos mortos. Era o conhecimento. A entidade que a chamava não só sabia quem ela era profissionalmente, mas havia violado o último santuário da sua identidade pessoal. As almas que ela tratou estavam presas ao hospital. Mas o hospital, e o que residia nele, a conhecia em um nível que desafiava a existência. A sanidade de Aline Beatriz Nogueira se rompeu. O medo insuportável de saber que os mortos a conheciam melhor do que ela mesma, que eles haviam acessado sua essência mais secreta, era o ponto de ruptura. Ela largou a prancheta. O som do plástico batendo no chão foi engolido pelo silêncio. Sem pegar sua bolsa, sem passar o plantão, sem sequer olhar para trás, Aline correu. Ela saiu pela porta de emergência, sentindo o ar gelado da madrugada de julho. Continuou correndo, afastando-se do Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, até que os muros da antiga estrutura não fossem mais visíveis, e o som dos monitores hospitalares fosse substituído apenas pelo ritmo frenético do seu próprio coração. Naquela madrugada, a enfermeira que ouviu as almas partir e as viu regressar para lhe fazer exigências fugiu de seu posto. O hospital para Aline não era um local de cura, mas um portal onde os mortos se recusavam a aceitar o fim. Ela jamais retornou, deixando para trás o crachá abreviado, mas carregando para sempre em sua memória o eco gelado do nome completo que só ela e os pacientes do subsolo sabiam. Aquele hospital guardou os seus mortos, e eles guardaram o segredo de Aline, e ela nunca mais ousou voltar. O som reverberante e frio de Aline, Beatriz Mendes, de Oliveira não apenas preencheu o silêncio daquela madrugada no Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ele se cristalizou no ar, perfurando a já frágil barreira da realidade de Aline. A voz era uma entidade sem pulmões, sem boca, mas com intenção implacável.
Ela conhecia, não o crachá abreviado, não o sorriso forçado de plantão, mas a essência que ela havia selado. Beatriz. Um nome ligado à sua infância, a uma mãe perdida, a uma vulnerabilidade que ela jurara nunca expor. Aquele segredo, guardado sob 7 chaves de burocracia hospitalar, tinha sido violado pela clientela mais terrível, os mortos que ela catalogou no subsolo. Correndo pelos corredores longos e gélidos do Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ela ouviu o chamado se dissipar lentamente, como a fumaça tóxica de um incêndio. Contudo, a ausência da voz era mais aterradora do que sua presença. Significava que a entidade havia cumprido seu propósito, havia demonstrado seu poder, havia registrado seu conhecimento. Aline alcançou as escadas de serviço. Não usaria o elevador, temendo o confinamento e o tempo que ele levaria, dando aos ecos a chance de alcançá-la. Descia os lances de escada, o barulho ritmado de seus sapatos de borracha ecoando nas caixas de concreto. O medo não era mais o medo da morte, mas o terror da eternidade. Se os mortos a conheciam assim, se eles podiam acessar a parte mais escondida dela, o que mais eles poderiam exigir? Ela atravessou a recepção deserta. O relógio marcava 03h47 da manhã do dia 14 de julho de 2018. A cidade dormia sob o inverno, indiferente ao pânico que a consumia. Seus olhos castanhos, normalmente alertas e racionais, estavam arregalados de horror cego. A porta de emergência, um portão metálico pesado no térreo, era sua única saída. Ao empurrá-la com toda a sua força residual, o alarme de segurança soltou um bip agudo e estridente, rapidamente ignorado pela segurança sonolenta do hospital de grande porte. Aline estava livre. O ar frio e úmido de julho a atingiu com a força de um soco, contrastando brutalmente com o calor seco e sanitário do interior. Ela correu pela calçada escura, as luzes dos postes projetando sombras longas e distorcidas. Não correu para um táxi, não correu para casa. Correu para longe, sem destino, apenas impulsionada pela necessidade visceral de colocar o máximo de distância possível entre si e a estrutura antiga que havia lhe roubado a paz. Enquanto corria, a mente de Aline processava o horror com clareza brutal. Ela lembrou-se do frio intenso de anexo de refrigeração, o necrotério. Lembrou-se do Sr. Expedito e do seu pedido rouco, da jovem Sofia e do seu lamento infantil. Esses eram os chamados compreensíveis luto, confusão, um último adeus não dado. Mas o chamado final, o nome completo declamado, não era um lamento, era uma sentença. Quem era a voz que articulou Beatriz? Não era um lamento de paciente. Era a voz de uma autoridade fria, um supervisor espectral, que ditava as regras daquele limbo. Aline parou a uns 10 quarteirões de distância, ofegante, curvada sobre os joelhos. Olhou para trás, para a silhueta maciça do Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, uma fortaleza de concreto e vidro que parecia ainda mais sombria à luz fraca da madrugada. A solidão que Aline tanto prezava em seus turnos noturnos havia se transformado em exposição total. Aquele lugar não era só habitado pelos mortos, os mortos eram a prova de que o hospital tinha memória, e que essa memória era pessoal, invasiva e eterna. Eles conheciam cada medicamento que ela administrou, cada plantão que ela cobriu, e crucialmente, eles sabiam quem ela era quando ninguém mais sabia. A fuga não era apenas do plantão, era a desistência da vida profissional, da identidade construída. O crachá de identificação, abreviado, ainda estava pendurado em sua blusa de uniforme, mas o nome nele estava obsoleto. Ela era Aline Beatriz, e o hospital a tinha reivindicado com esse nome. Aline começou a caminhar novamente, em direção ao leste, para onde o sol eventualmente nasceria. Ela não podia voltar, o retorno significaria aceitar que ela era conhecida, vigiada e marcada. Se ela retornasse, a próxima exigência não seria um sussurro, seria uma ordem, talvez a de se juntar aos que chamavam seu nome. O pensamento a fez estremecer sob o fino uniforme. Ela imaginou o subsolo setor C5, agora sem ela.
As portas de metal seladas continham não apenas os corpos de Expedito e Sofia, mas também o conhecimento de seu segredo mais profundo. Aquele lugar era um registro vivo de sua vida íntima. Ela precisava sumir, dissolver-se na vastidão da cidade, mudar seu nome e sua aparência, sua profissão, não para fugir da polícia ou de uma repreensão profissional, mas para se esconder de algo que transcendia o entendimento humano e o limite da morte. Os dias que se seguiram foram uma névoa. Aline não deu notícias, não atendeu chamadas. Ela sabia que o hospital enviaria mensagens, perguntaria por que ela abandonou o plantão de 14 de julho. Mas essas perguntas não importavam. A única questão que a atormentava era o que aconteceria se o hospital lhe devolvesse a chamada. E se os mortos a seguissem? Ela jogou o crachá de identificação em um bueiro, o metal chocalhando no fundo do esgoto, uma tentativa fútil de apagar a prova de quem ela havia sido. A enfermeira hiperracional havia sido destruída pela verdade sobrenatural. Não havia explicação lógica para o conhecimento de seu nome do meio. Era a prova irrefutável de que a morte ali não era um fim, mas uma nova forma de vigilância. Aline Beatriz Nogueira desapareceu. Seus colegas no Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro falaram sobre a estranheza, a enfermeira metódica que simplesmente evaporou na noite. Eles especularam sobre esgotamento, talvez um colapso nervoso. Ninguém jamais cogitou a verdade, que ela havia encontrado uma forma de vida além da morte que estava desesperadamente tentando recrutá-la. O Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro continuou seu ritmo noturno, os monitores hospitalares bips ritmados, mantendo a ilusão de controle sobre a vida e a morte. Mas Aline sabia que a qualquer momento, no silêncio opressor pós-meia-noite, um sussurro poderia surgir. E ela sabia exatamente o nome que ele chamaria. O nome que ela nunca deveria ter ouvido fora de sua própria mente. Ela jamais retornaria àquele hospital, condenada a viver com o conhecimento de que em um subsolo gélido, sob portas de metal seladas, os mortos não só sabiam seu nome completo, mas estavam esperando. E o medo não era de que eles a alcançassem, mas de que eles pudessem pronunciar seu nome secreto com a mesma intimidade aterrorizante em qualquer outro lugar do mundo. Aquele conhecimento era o seu inferno, e a fuga era sua única penitência. A história da enfermeira que fugiu do plantão tornou-se uma lenda sussurrada. Mas apenas Aline sabia a verdadeira razão: o hospital havia se tornado o guardião de sua alma. O frio da madrugada de inverno de 2018 mordia a pele exposta de Aline. Ela não sentia a dor da corrida extenuante, apenas a necessidade química de distância. O uniforme branco e fino, encharcado de suor gélido, era agora uma bandeira de rendição. O Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro havia ficado para trás, mas não o seu conhecimento. Aline virou uma esquina, esbarrando em uma lixeira que tombou com um estrondo metálico. O barulho a fez saltar, esperando que a voz que havia pronunciado o nome que apenas sua mãe conhecera, irrompesse novamente do nada. Mas houve apenas o silêncio sujo da cidade. Ela seguiu até encontrar um posto de ônibus abandonado, sem saber para onde ir ou como se moveria sem dinheiro, sem documentos além do crachá de identificação que já havia descartado. O que importava era a fuga e a anulação. Ela se sentou no banco gelado, as mãos tremendo incontrolavelmente. A hiperracionalidade que a definia tinha sido desmantelada. Não havia como arquivar, codificar ou tratar o que tinha acontecido. A memória do subsolo setor C5 se projetava em sua mente como um filme de horror em looping. As portas de metal seladas, a umidade, o frio cortante de anexo de refrigeração e então o reconhecimento. Ela conseguia reviver perfeitamente o tom de Expedito, um paciente que sucumbira a uma parada cardíaca 30 horas antes. Aline, por favor, me ajude a sair. E depois Sofia, a criança cuja leucemia havia vencido, cuja voz espectral soava infantil e aterrorizante. Aline, estou com frio. Esses chamados eram pedidos de misericórdia ou confusão. Mas o último, o chamado final. Aline levou as mãos ao rosto, tentando sufocar o som daquela pronúncia perfeita, silábica,
que arrancara de sua identidade forjada Aline Beatriz Nogueira. Ela nunca usara o nome do meio. Na ficha de admissão, no registro de classe, nos documentos do hospital de grande porte, era sempre Aline Nogueira. Beatriz era um nome de família, uma homenagem que ela carregava como um fardo emocional, um símbolo de luto íntimo que ela protegia ferozmente da impessoalidade da medicina. Como eles sabiam? A resposta era um veneno que se espalhava em suas veias. Eles não haviam acessado um arquivo. Eles haviam acessado sua mente, seu espírito, a parte dela que ainda estava ligada ao sofrimento e à perda. O Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro não era apenas um lugar de trabalho. Era um confessionário onde os moribundos lhe entregavam seus segredos e, em troca, eles pegavam o dela. Ao longe, os primeiros raios fracos da manhã tentavam perfurar o cinza do céu de julho. Aline não podia esperar o sol nascer. O dia traria a luz, mas também a investigação, as perguntas, a busca. Ela não podia arriscar que a polícia, ou pior, um colega do hospital, a encontrasse e a levasse de volta àquele local onde a morte tinha olhos. Ela se levantou do banco de concreto. Sua primeira e única tarefa era desaparecer completamente. Não adiantava apenas trocar de cidade. Ela tinha que trocar de vida. O horror não estava no hospital, mas no fato de que o hospital tinha a chave dela. Aline caminhou até uma lixeira comunitária em uma rua residencial. Tirou o uniforme branco. Aquele tecido era o invólucro de sua antiga vida, a Aline que acreditava na ciência, na lógica, na barreira entre vivos e mortos. Rasgou o tecido em tiras, com uma fúria silenciosa, e jogou os pedaços ensanguentados e suados no lixo. Ela estava vestida apenas com uma regata fina e calças de plantão, insuficientes para o inverno. Precisava de roupas, de um disfarce. Seus olhos castanhos, que antes eram um mapa de uma mente metódica, agora refletiam o pânico de uma caçada. Aline entrou em uma lavanderia automática que já estava começando a funcionar. Sentou-se e observou as máquinas girarem. Não podia roubar, mas precisava de recursos. Lembrou-se de um pequeno fundo de emergência que mantinha em um banco distante, uma conta de poupança que ela nunca usava. Passou o dia em trânsito, movendo-se de ônibus em ônibus, evitando câmeras, trocando o pouco dinheiro que tinha por roupas escuras e baratas em uma loja de segunda mão. Enquanto vestia uma jaqueta grossa e um gorro, sentiu-se um pouco mais protegida, mas a vulnerabilidade de seu nome completo permanecia como uma ferida aberta sob suas novas vestes. Naquela noite, Aline estava a centenas de quilômetros do Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em uma pensão barata e mal iluminada. Deitada em um colchão de mola que rangia, ela sentiu a atração magnética do seu segredo revelado. Ela tentou raciocinar, buscar uma explicação neurológica para a alucinação, para a coincidência do nome. Mas não havia coincidência. Ela se lembrou de uma conversa com uma paciente idosa, Dona Eunice, que morrera há cerca de um mês. Dona Eunice, em seus últimos momentos, havia segurado a mão de Aline e sussurrado: "Você tem um coração bom, Beatriz. Não deixe que o frio daqui o congele." Aline havia ignorado o nome na época, atribuindo-o à confusão da demência terminal. Mas agora, a lembrança era uma adaga. Dona Eunice, no limiar da morte, havia visto além do crachá abreviado. Ela havia visto o nome completo, o segredo. E se Dona Eunice sabia, todos eles sabiam. Os prontuários médicos não eram os registros da morte, eram os registros do conhecimento dele sobre ela. O terror não era mais o som dos sussurros, era a certeza de que a morte compartilhava confidências. Aline sabia que o hospital enviaria um aviso formal ao Conselho de Enfermagem sobre o abandono de plantão. A carreira dela estava destruída, mas a carreira era o menor dos seus problemas. Seu foco era a sobrevivência da sua alma. Ela teve que tomar medidas drásticas para apagar seu rastro. O telefone celular foi jogado no rio. Sua conta bancária principal foi esvaziada e abandonada. Ela usou o dinheiro restante para comprar uma passagem de ônibus para o extremo sul do país, uma região onde ela não conhecia ninguém e não tinha conexões.
A vida de Aline se tornou uma série de empregos temporários em lugares anônimos, lavando pratos em restaurantes de beira de estrada, limpando quartos de hotéis de passagem. Ela adotou um nome novo, simples e genérico, que não possuía nenhum resquício de sua identidade anterior. Ela se tornou a anônima que sempre buscou ser, mas agora por necessidade, não por escolha. Sempre que via um hospital, mesmo à distância, um calafrio a percorria. O Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro havia se tornado para ela não apenas um local físico, mas uma entidade psíquica, um ponto focal de poder onde a dor e a passagem davam aos espíritos um acesso privilegiado aos vivos. Meses se passaram. O inverno deu lugar à primavera, mas o frio persistente em sua memória nunca se dissipou. A paranoia era sua nova companheira. Cada vez que uma voz sussurrava seu nome real em uma multidão, ela parava, o coração acelerado. Era sempre um engano, um som parecido, mas a cada susto, a realidade do 14 de julho de 2018 se reafirmava. Ela jamais pesquisou notícias sobre o hospital. Ela não queria saber se outro funcionário havia desaparecido, se o fenômeno havia se intensificado. Conhecer a verdade só a amarraria mais ao subsolo setor C5, à escuridão úmida onde os mortos esperavam. Aline sabia que seu medo era absoluto e justificado. O abandono do plantão, a destruição de sua carreira e a fuga para a clandestinidade não eram uma reação exagerada a uma alucinação. Era a resposta lógica de uma mulher que compreendeu que havia sido marcada por algo além da lógica. O Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro era um lugar onde os limites entre o cuidado e a captura eram borrados. Ela havia cuidado dos mortos, e agora, os mortos a conheciam intimamente. Esse conhecimento era a forma mais cruel de assombração. Anos se passaram. Aline, sob seu novo nome, estava trabalhando em uma pequena mercearia no interior. Ninguém lhe perguntava sobre seu passado. Ninguém lhe perguntava sobre seu nome do meio. Ela nunca mais veria um par de monitores hospitalares sem sentir o pavor. Ela nunca mais pisaria em um corredor branco e gélido de um hospital. Aquele plantão de julho não havia sido apenas sua última noite de trabalho, havia sido o dia em que ela perdeu o direito à sua privacidade e à sua paz. Aline aprendeu a viver com o fantasma de seu nome. Ela era a enfermeira que fugiu do hospital não por medo de fantasmas, mas por pavor de ter seu segredo mais íntimo declamado pelos que ela havia ajudado a partir. A morte tinha descoberto sua fraqueza, e ela sabia que, enquanto vivesse, o couro gelado do necrotério estaria, para sempre, sussurrando sua identidade completa. Aline era, agora e para sempre, uma fugitiva de seu próprio passado, condenada a vagar pelo mundo carregando o único segredo que os mortos jamais a deixariam esquecer, Aline Beatriz Nogueira. Ela nunca mais voltou. O medo era a prova final de que a lógica falha e que alguns segredos são melhor guardados pelos vivos. Deixe o like, se inscreva e bora para o próximo vídeo.